Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 888. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante e descansado e tarifado, bastante tarifado. O professor Bagdadi, Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos aqui explorar a temática internacional dos últimos dias, lembrando que essa é uma live gravada no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 17 minutos da manhã de segunda-feira, 14 de julho de 2025. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Iniciamos mais uma semana? Tudo bem, Daniel. Cara, você falou 888. Me deu uma saudade do episódio 555. Você lembra daquele momento, Daniel Souza? Pô, lembro, cara. Eu tive muita dificuldade de acertar aquele número. O pessoal que ouviu no podcast não teve o prazer de ver o Daniel Souza errar o início do episódio umas 4 ou 5 vezes. Que ele não conseguia chegar à conclusão se ele tinha falado 555, ou se tinha falado só 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes. Ou 4 vezes, exatamente. Foi maravilhoso, ele teve, sei lá, uns 4 ou 5 takes. Mas, Daniel Souza... Agora acertei de primeira, olha como a gente evolui. Mas eu senti o nível de tensão, concentração no qual você estava para poder conseguir esse feito aí de falar o número do início do episódio, que eu não vou nem me arriscar aqui também, para não errar. Daniel Souza, seja muito bem-vindo, vamos lá para mais esse bate-papo, né? Bate-papo 888. Deixo boas-vindas a todo mundo que nos acompanha nessa live do YouTube. Um prazer ter vocês aqui, assim como o pessoal que nos acompanha também pelo podcast. E o final de semana não nos deu o sossego que nós imaginávamos, Daniel Souza. Donald Trump continua atacando tarifa para todo mundo e tal, inclusive para uma Europa, né, uma União Europeia que parece meio desesperada, né? Os europeus começaram, olha só, tô achando que o comércio vai parar, porque não tem condição. Me conta, Daniel Souza, o que Donald Trump aprontou dessa vez? Ô, Tanguy, o Donald Trump trabalhou durante o final de semana fazendo aquilo que ele faz melhor, que são anúncios. Anúncios. Anuncia. Vai entrar em vigor? Não sabemos. É para valer? Não sabemos. Mas ele gosta de anunciar. E ele anunciou que a partir de 1º de agosto de 2025, as importações de produtos provenientes da União Europeia e do México, né, produtos que entrarem nos Estados Unidos, serão tarifados em 30%. Para o México, o Trump justificou a medida como resposta à insuficiência no combate ao narcotráfico de fentanil pelos cartéis que, abre aspas, tentam transformar os Estados Unidos em um playground do narcotráfico, fecha aspas, e para a União Europeia a justificativa foi o longo déficit comercial dos Estados Unidos com o bloco, ressaltando políticas protecionistas e barreiras comerciais dos europeus contra produtos americanos. É interessante que a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, declarou que o bloco continua disposto a negociar antes de 1º de agosto, mas não descarta contramedidas proporcionais, em bom português, à boa e velha retaliação. Né, Tanguy? A Ursula von der Leyen, inclusive, destacou que, olha, não vamos fazer nada agora, porque, Tanguy, tá todo mundo já conhecendo o Donald Trump, eu não sei se é para valer mesmo, não sei se ele vai colocar essas tarifas mesmo. Por que eu vou me desgastar? Por que eu já vou queimar cartuchos? Por que eu já vou mostrar quais são as retaliações que eu tenho aqui preparadas, se eu ainda não sei se essas medidas do Donald Trump são para valer? Já a presidente do México qualificou as tarifas como um tratamento injusto e informou que está buscando uma alternativa negociada antes do prazo. Ou seja, o México segue aí na linha de diálogo, de conversa, até porque o México depende demais do mercado americano, mais de 80% das exportações mexicanas, elas acabam indo em direção aos Estados Unidos. Ao contrário do Brasil, né, que tem um percentual das suas exportações com destino aos Estados Unidos relativamente pequeno, né, não chega a 20%, exportações que representam pouco no PIB brasileiro, quer dizer, o Brasil é um país que exporta pouco, importa pouco. O México é diferente. O México, as exportações representam muito mais no PIB mexicano
e os Estados Unidos são mais de 80% dessas exportações, portanto, todo cuidado é pouco. A Cláudia Sheinbaum já sinaliza que vai continuar na mesma estratégia. Olha, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver exatamente o que os americanos precisam. O interessante é que nenhum dos dois argumentos é novo. O Donald Trump já utilizou esse argumento contra os europeus em outros momentos. Ele já utilizou esse argumento contra o México em outros momentos nos quais ele recuou. Então, uma vez mais, existe aí a percepção de que talvez ele recue de novo. E, uma vez mais, o Trump aparece com as tarifas lineares, 30% para todos os produtos, o que é uma insanidade. É muito legal para o anúncio, né? 30% sobre todas as tarifas, é fácil de anunciar, é fácil de comunicar, mas no mundo real não é assim que funciona. Tarifas devem ser ali discricionárias, você deve estar mais focado em tarifar um setor e não outro setor. Tem produtos que você quer que entrem, que não sejam tarifados ou não sejam tão tarifados. A complexidade do mundo real não permite tarifas lineares como essas. Agora, Daniel, tem um efeito psicológico das tarifas do Trump, né? Porque quando a gente fala 30%, parece só mais um número. Foi 50% sobre o Brasil, foi 35% contra o Canadá, agora é 30% sobre a União Europeia e México e tudo. Agora, é importante ter em mente que, antes disso tudo, qualquer um consideraria que tarifas de 30% são um negócio completamente absurdo. É muito alto, né? É realmente, assim, tem algumas pessoas que estão fazendo essa comparação e eu acho ela perfeita, que parece, de fato, uma sanção, né? Parece uma coisa de eu quero prejudicar deliberadamente a sua economia, independente de ser aliado ou não. 30% é um negócio que, ainda mais comparando com o histórico dos Estados Unidos de tarifas, que é uma questão meio ideológica para os Estados Unidos, né? Desde da formação dos Estados Unidos, a ideia de liberdade comercial e tal, ela sempre teve lá no core ideológico, apesar de os Estados Unidos terem sido muito protecionistas ao longo da história, pelo menos ideologicamente, eles sempre falaram muito em liberalismo, e ao longo do século XX, boa parte do século XX, isso foi um mantra na política americana, né? Você tem que ser liberal, tem que ser aberto, tem que deixar os mercados abertos. 30% é um contraste muito grande com o que os Estados Unidos faziam até pouco tempo. E me parece, né, por isso que eu comecei o episódio assim, a gente está falando sobre uma Europa, por exemplo, que demonstrou até uma certa serenidade, né? O comissário europeu para comércio, dizendo, olha, 30% praticamente inviabiliza comércio, não vai ter comércio. O comércio ele vai acontecer em áreas muito específicas, em áreas em que eventualmente tiver uma ou outra exceção e tudo, mas a tendência é que a própria Europa ela comece a buscar outros parceiros, ela vai ter que arrumar outra maneira, ou o Trump recuar. O problema ninguém aguenta, Daniel, fazer um planejamento sem saber se daqui a... beleza, ele vai recuar. Daqui a 2 meses ele vai colocar a tarifa de 30%? Daqui a 6 meses? Daqui a 1 ano? É importante lembrar que ele tem um mandato de 4 anos e não passou nem metade do primeiro ano ainda. Quer dizer, acabou de vencer a metade do primeiro ano. Você imagina, tem 3 anos e meio nesse desespero. Então, é algo que realmente muda muito referencial, né, quando a gente fala sobre o que é tarifa de comércio em si, né? E é importante registrar, Tanguy, que historicamente, particularmente nesse período de globalização, os Estados Unidos praticaram ali tarifas médias de importação de 2%, 3%. São quase tarifas regulatórias que você está praticando quando você estabelece um patamar como esse. Isso incentivou demais as importações americanas de inúmeros países. E agora, no governo Trump, você já está tendo aí uma prática média de tarifas 17%, 18%. Quer dizer, a tarifa já subiu muito. E o reflexo disso tem sido, inclusive, o aumento brutal na arrecadação através justamente das tarifas. Existe aí essa perspectiva de que o Trump deve recuar em algum grau, né? Uma vez mais, o Trump está colocando ali tarifas em 30%, que seria um patamar absurdo, e é mesmo, inviabiliza o comércio e inviabiliza mesmo. Mas não me parece que a gente vai voltar ao que nós tínhamos antes, né? Por mais que o Trump eventualmente recue. Daniel, do ano passado, em 2024, a gente falou bastante aqui sobre a questão da Nova Caledônia, né, que é um território ultramarino francês. Eu vou contextualizar aqui um pouquinho para falar sobre o acordo, né, que foi atingido ontem e que mostra toda a cara de pau da França na hora de negociar com suas, enfim, colônias, ex-colônias e territórios ultramarinos.
A Nova Caledônia, Daniel, é um arquipélago que fica a 1.500 quilômetros ao leste da Austrália. Ou seja, não é pouco longe da França, não, é muito longe da França. É um território que abriga cerca de 270 mil pessoas e cerca de 40%, 41% da etnia, dos habitantes, são da etnia Kenak. A etnia Kenak é a etnia que vive na Nova Caledônia há mais de 3 mil anos. Esse território ele foi anexado pela França no ano de 1853 e foi inicialmente uma colônia penal, aliás, mais ou menos o que os britânicos faziam com a Austrália, a França fazia com a Nova Caledônia, e passou a ser um território ultramarino francês a partir de 1946. É um território, Daniel, que tem uma importância geopolítica para a França muito grande nos dias de hoje, né? Afinal de contas, toda vez que a França ela quer atuar ali naquela região da Oceania, Pacífico e tal, a Nova Caledônia é sempre um ponto de apoio importante para ela. A questão é que, no momento em que começaram alguns movimentos de independência da Nova Caledônia, a França fez alguns acordos para garantir que a etnia Kenak ela tivesse uma representatividade maior, uma representatividade relativamente grande no parlamento da Nova Caledônia, as decisões que são tomadas, e estabeleceu, portanto, regras que restringiam o voto para europeus que vivem na Nova Caledônia e manteve, portanto, um voto maior para o povo da etnia Kenak. Isso gerou uma série de protestos a partir do momento em que a França começou a querer ampliar o voto dos europeus. Isso foi no ano passado, então o parlamento francês começou a querer dar um peso maior para o voto dos europeus. Isso gerou enormes protestos na Nova Caledônia e um problemaço para Emmanuel Macron. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? 41% da população é da etnia Kenak e 24% são dos neocaledônios são de origem europeia. Então, desde então, Daniel, a gente teve cerca de um ano de debate para saber como é que vai fazer, quem é que vai votar, não vai votar, os europeus podem votar, não podem, como é que a etnia Kenak se mantém com uma relevância maior na Nova Caledônia, como é que isso pode ser feito, e finalmente, no dia de ontem, saiu um acordo sobre a Nova Caledônia. Me impressionou muito, Daniel, o fato de que a França ela concordou com a criação do Estado da Nova Caledônia, que não existia até agora. A Nova Caledônia era um território ultramarino francês, e agora, a partir de agora, passará a ser um Estado da Nova Caledônia. Porém, Daniel, é um Estado da Nova Caledônia que segue integrando a República Francesa. Então é um Estado, mas que não é exatamente um Estado independente. Tanto é que os neocaledônios vão passar a ter duas nacionalidades. Eles vão ser neocaledônios e franceses. Mas vai poder entrar na ONU, por exemplo. Não vai poder entrar na ONU, não terá representação internacional e temas como moeda, defesa e sistemas judiciários permanecerão sob domínio exclusivo da França. Ou seja, Daniel, a França ela consegue ali um jeito de criar uma solução que tenta apresentar para a população da Nova Caledônia uma espécie de vitória. Olha, beleza, vão ter o estado de vocês aí, os símbolos vão ser seus e tal, mas internacionalmente a Nova Caledônia continua sendo um território francês. Eu confesso, Daniel, que eu nunca tinha ouvido falar numa solução como essa, tá? É uma solução que você cria um estado que na verdade não é um estado. Você cria um estado que passa a ter determinados símbolos de uma certa soberania, mas não é soberano. Na prática, a França continua tomando decisões relacionadas à política externa. A França continua tomando decisões relacionadas à moeda, relacionadas à defesa, relacionadas à justiça. Então, me parece, Daniel, que é uma solução de pouco tempo, né? E muito em breve me parece que esse tema vai continuar. Aliás, pessoal que acompanha futebol, né? A gente teve um jogador que foi campeão mundial pela França em 1998, né, na Copa do Mundo, que era exatamente um Kenak, que era o Christian Carambeu. Eu lembro que ele era um dos que não cantava o hino da França, por exemplo. Por que ele não cantava o hino? Porque ele era da Nova Caledônia e ele estava ligado ali a movimentos que queriam uma autonomia, quiçá uma independência da Nova Caledônia. Então a França comemorou muito, a França disse, olha, uma solução salomônica, uma solução que atendeu todo mundo e tal, mas eu não sei se atendeu todo mundo, viu, Daniel? Então você aumenta um pouquinho o poder de voto dos europeus, os Kenak nem mantiveram seus estados anterior, passam a ter um estado, mas não é exatamente um estado independente. Essa foi a solução que foi comemorada pela França no dia de ontem, Daniel. Não é exatamente a mesma coisa, mas os britânicos, né, chegaram a fazer movimentos graduais no passado, né, onde você dava algum grau de autonomia para
para a Austrália, para a Nova Zelândia, etc. E aí, aos poucos, você ia concedendo a independência, mas você continuava responsável pela política externa, você continuava responsável por questões relacionadas a forças armadas, etc. E o que acabou acontecendo por lá é que caminhou-se para a independência e muito provavelmente com a Nova Caledônia vai acontecer a mesma coisa, né? Você tem ali talvez uma situação diferente da anterior, mas ainda incompleta do ponto de vista ali de separação, mas em algum momento no futuro esse território vai avançar em direção à independência. Me parece que naturalmente será assim. Agora, Tanguy, avançando para a próxima pauta, há pouco a gente falava sobre arrecadação das tarifas americanas e eu queria registrar que no período fiscal de 2025, que se encerrou em 30 de junho, então é o ano fiscal, né, que se encerrou em 30 de junho, o governo dos Estados Unidos arrecadou 113 bilhões de dólares em tarifas de importação. Esse volume fez dos direitos de importação a quarta maior fonte de receita federal nos Estados Unidos, representando cerca de 5% do total arrecadado. O secretário do Tesouro, o Scott Bessent, afirmou que a arrecadação poderá alcançar 300 bilhões de dólares até dezembro de 2025, e aí considerando de janeiro a dezembro, né? É claro que aqui, nesse ano fiscal, a gente pegou poucos meses de governo Trump e poucos meses de tarifas sendo efetivamente implementadas. Mas é muito impressionante o volume de recursos que o governo americano almeja arrecadar com as tarifas de importação. Então, não é mais nenhum segredo. As tarifas de importação têm um objetivo arrecadatório. E, por outro lado, o Budget Lab da Universidade de Yale, ele estima que essas tarifas podem drenar 2,6 trilhões de dólares de receita do governo dos Estados Unidos entre 2026 e 2035. Por quê? Por conta da diminuição do crescimento. Porque se você passa a ter um crescimento mais lento, esse crescimento mais lento diminui a arrecadação de outros impostos, né? Impostos que têm relações ali com a atividade econômica. Ou seja, se por um lado você tem um aumento de arrecadação por parte do governo federal em função de tarifas de importação, você tem uma redução da arrecadação de todos os outros impostos que têm relação com a atividade econômica. E o que está sendo colocado aqui, segundo essa conta do Budget Lab da Universidade de Yale, 2,6 trilhões de receita a menos por parte dos governos dos Estados Unidos durante esse período aí de 26 a 35, o que não é pouca coisa. Uma outra conta que também foi divulgada, a Universidade de Harvard, ela sugere que você pode ter aí impactos sobre preços ao consumidor em algo em torno de 2 a 3% por conta justamente dessa inflação gerada pelas tarifas, o que teria também desdobramentos sobre o crescimento econômico. Trocando em miúdos, a gente está falando de uma América que nos últimos anos ela teve bastante crescimento porque fazia muito comércio. Ela teve bastante crescimento com uma inflação baixa, porque tinha acesso a insumos baratos, tinha acesso a produtos baratos, uma concorrência bastante forte em função dessa dinâmica comercial extremamente azeitada e amplificada. E o que a gente está vendo agora é um desmonte disso. E esse desmonte desacelera o crescimento americano e gera mais inflação. Não chega a ser exatamente uma surpresa, mas já começam a surgir algumas contas para tentar projetar qual é o tamanho desse impacto, né? É interessante porque eu vi uma frase do Krugman, né, na newsletter dele que eu achei muito ilustrativa, em que ele disse o seguinte: eu adoraria criticar a política comercial do presidente Trump. O problema é que ele não tem uma, né? Ou seja, você não está falando de estratégia, você está falando de uma sucessão de anúncios que acabam muitas vezes não estando conectados e, consequentemente, não tendo aí muita efetividade ou uma imprevisibilidade no seu sucesso em diferentes situações. Agora, Daniel Souza, ontem nós tivemos a final do Mundial de Clubes, né, que aconteceu nos Estados Unidos. O Chelsea deu um atropelo no Paris Saint-Germain.
E é exatamente desse camarada que vem a Gelera Shakira de hoje. Donald Trump, mais uma vez, né, Daniel Souza? Brilhou, trazendo pautas para a Gelera Shakira. Me conta, Daniel Souza, o que Donald Trump arrumou? Ô, Tanguy, você sabe que Donald Trump assistiu realmente ao lado do presidente da FIFA e da sua esposa, a Melanie, a final do Mundial de Clubes, né? A primeira Copa do Mundo de Clubes, organizada pela FIFA nos Estados Unidos. Aí o jogo foi lá no MetLife, em Nova Jersey, incluindo o Chelsea de um lado e o Paris Saint-Germain de outro. E a cara de tédio do Donald Trump assistindo a partida era constrangedora. Né, o pessoal estava até brincando aqui que ele estava tão entediado que ele acabou até conversando com a Melanie. Veja você, Tanguy, veja você. Ele que não costuma conversar muito com a esposa acabou se sentindo ali constrangido a conversar com ela. Ela que estava ali, né, com aquele jeito, Melanie, absolutamente impassível, quase parada ali em função justamente daqueles acontecimentos. Mas, de qualquer forma, o Donald Trump, no final do jogo, ele foi lá, Tanguy, entregar o troféu, premiações, etc. E ele tentou ser engraçado, ele tentou se mostrar alguém integrado aos jogadores, tentou se mostrar alguém popular, recebeu uma vaia gigantesca do estádio, embora você tenha ouvido ali alguns aplausos também, talvez aplausos de alguns dos seus apoiadores, mas Donald Trump sendo Donald Trump, mostrando ali toda a malemolência que ele é capaz de oferecer diante do gramado, foi algo curiosíssimo, tem que dizer o mínimo. Aliás, a gente viu alguns jogadores, inclusive, né, no momento em que o Chelsea estava ali para levantar a taça, alguns jogadores meio que esperando ele sair, né, porque, tipo, tem que levantar a taça, beleza, o presidente, ele vai lá, ele interage e tudo, mas o normal seria ele sair. E aí você tinha o presidente da FIFA, né, o Gianni Infantino, chamando o Trump, pelo amor de Deus, sai daí. E alguns jogadores, inclusive, falando assim, acho que você tem que ir, né? Bora, vamos lá, que aqui a gente tem que levantar a taça. Você não é o centro disso aqui, o centro são os jogadores, Trump. E aí, ele dizendo, não, eu vou ficar porque eu estou aqui para celebrar com vocês. Deve ser muito duro, Daniel Souza, para ele não ser o centro das atenções. Então fica aí, Donald Trump mais uma vez aparecendo na pauta de hoje, tarifando um, fazendo anúncio pro outro e tal. E aliás, Daniel, um estudo que foi feito, foi interessante, na imprensa norte-americana, né, alguns veículos de comunicação falaram sobre isso, que a maior parte das viagens que o Trump fez esse ano, né, desde que ele assumiu a presidência, foi para evento esportivo. Você quer a presença dele? Faz evento esportivo. Ele vai para corrida de carro, ele vai para o UFC, ele vai para jogo de futebol, ele vai para o Super Bowl lá da NFL, né, futebol americano. Apareceu com evento esportivo, a tendência seria. De resto, aí complicado, né? Viajar, difícil e tal. Mas um eventozinho esportivo, aparentemente, ele gosta. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra o nosso primeiro episódio dessa segunda-feira. Ainda hoje, à noite, teremos mais um. A gente volta a trazer os assuntos dessa segunda-feira, os assuntos do dia de hoje. E deixa aqui o agradecimento a todo mundo que está com a gente até esse momento. Se você quiser mais Petit Jornal, acessa lá, petcursos.com.br, o nosso streaming de temas de atualidade, de aulas sobre educação. Você tem um catálogo bastante recheado de temas que certamente vão te interessar. Acessa lá, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E por isso registramos aqui o nosso agradecimento. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem o Pix, tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. E tem o e-mail também do Petit Jornal, o pessoal quiser conversar com a gente, firmar parcerias e conhecer as palestras do Petit Jornal em empresas, manda um e-mail que a gente conversa. É isso, Daniel Souza. Mais tarde estamos aí. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.